Bom dia, pessoal. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo mais tarde, né? Mas bom, pra mim aqui é bom dia. Gente, eu vim conversar sobre o meu siso. Postei, acho que foi um short pra vocês, falando sobre eu ter extraído 2 sisos de uma vez, o de cima e o de baixo. E eu vim conversar com vocês um pouquinho como tá sendo a minha recuperação, porque infelizmente eu tive parestesia na parte de baixo, no siso de baixo, porque era um siso que ele não tava completamente deitado, mas ele tava mais ou menos deitado. Então eu quero falar um pouquinho sobre a parestesia, como funciona, o que acontece, o que a pessoa sente, como é isso e a causa disso acontecer. Então, antes de mergulhar aqui no assunto parestesia, eu quero pedir pra você se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, vem fazer parte dessa família. E agora sim vamos falar sobre o que aconteceu na minha extração do siso. Bom, eu precisei extrair 2 sisos, na verdade são 4 sisos, eu vou extrair mais esses 2 aqui ainda, por questões de saúde. Não foi necessariamente a questão da estética, mas sim a questão de saúde, porque, né, já estou com 30 anos, precisei extrair o siso, extraí com 29, né, fiz aniversário de 24 de abril agora, fiz 30 anos. Então, por uma questão de saúde, eu precisei extrair o siso. Parte de cima, levei 2 anestesias, extraiu facinho, tanto que eu quero mostrar pra vocês o dente de cima, que eu trouxe o dente, né, porque eu sou dessas. E na parte de baixo também foi aplicada 2 anestesias. Porém, mesmo com 2 anestesias, eu ainda conseguia sentir o movimento do dentista puxando o meu dente e dando um pouquinho de dor. Foi aí onde eu falei, olha, tá doendo um pouquinho embaixo. Aí ele falou, embaixo aonde mais ou menos? Embaixo do dente e tal. Ele falou assim, vou aplicar mais uma anestesia então pra você não sentir dor. E tá, beleza, aplicou, fez a extração, tudo certinho. E fui pra casa. Eu extraí os dentes, mais ou menos 11 horas eu já tinha extraído os 2. Vim pra casa, passei todo aquele processo. 5 horas da tarde começou a passar a anestesia, começou a sair a anestesia. Tanto de cima quanto de baixo. E aí, tá bom, começou a passar anestesia, começou a vir a dor, tudo certo, aquele processo que a gente já sabe. Só que uma das anestesias ficou, que foi essa, que foi aplicada por terceiro, né? Que ela foi aplicada um pouco abaixo do dente, na parte da gengiva mesmo. E aí eu estranhei porque não passava essa anestesia. As outras já tinham passado e essa não saía por nada. E eu fiquei muito desesperada. E aí eu percebi que essa terceira anestesia ela não passava. Aí eu pensei, não, tudo bem, vai que uma anestesia um pouco mais forte, vamos esperar. Passou 1 dia, passou 2 dias, passou 3 dias e nada. Aquela sensação de dormência não saía por nada. Você tocar assim, você sentir que esse lado tá diferente desse, tem uma coisa estranha. Eu mordia assim e sentia o meu dente diferente, minha gengiva diferente, então tava tudo diferente. As outras anestesias passaram muito rapidinho, assim, quer dizer, 5 horas da tarde, mas assim, passaram. E essa ficou por dias e dias e dias. E um detalhe importante, não me foi avisado que isso podia acontecer. Não me foi avisado que eu teria o risco de sofrer uma parestesia. Eu não falaram nem sobre parestesia, eu não sabia nem o que era parestesia, e eu tenho ansiedade. Então eu comecei a entrar em crise de ansiedade, eu comecei a me desesperar, eu comecei a ficar muito mal, porque não me foi falado. Isso da parestesia, meu marido procurou, pesquisou, porque eu tava tão desesperada, e ele começou a procurar pra ver o que tava acontecendo, pra ver se alguém tinha passado por isso, o que tinha acontecido, se tinha resolução, se não tinha, porque essa clínica é uma clínica cara, é uma clínica conceituada. E quando, antes de fazer a extração, eu fui lá só pra conversar com o médico sobre o procedimento da cirurgia. E em momento algum foi falada a palavra parestesia. Em momento algum falaram, olha, você corre risco de sofrer uma parestesia, assim, assim, assim. Não, em momento nenhum. Eu só descobri o que era parestesia porque meu marido pesquisou, depois eu comecei a pesquisar também, me acalmei, porque eu vi que realmente acontece e tudo mais. E mandava mensagem pra eles, não respondia porque teve o feriado, e emendaram o feriado, e eu aqui com a parestesia, não sabia o que estava acontecendo, desesperada, crise de ansiedade a 1000.
Até que quando eles voltaram do feriado, acho que foi uma segunda ou terça-feira, não lembro agora, me responderam. Demoraram para responder. Eu tive que mandar mensagem em 2 contatos que eu tenho deles, para um dos contatos me responder. E aí falaram para mim ir até lá conversar com um dentista. E aí eu fui conversar com o dentista e ele me explicou. Aí sim ele entrou na questão da parestesia. Aí ele falou sobre parestesia, né? O que ele falou sobre a parestesia eram coisas que eu já sabia porque eu tinha pesquisado. Meu marido também tinha pesquisado. Que o que acontece? Quando o dente ou ele tá completamente deitado ou ele tá um pouco deitado, que era o meu caso, pode acontecer de você ter parestesia. Não é 100% que vai acontecer, mas há um risco que isso aconteça, tá? Então já vou até falar para vocês também ficarem atentos com isso. Então, resumidamente, o que é a parestesia? Quando você vai fazer principalmente a extração de siso ou implante, você corre risco de atingir um nervinho, ele é bem fininho, que ele tem aqui na parte do nosso maxilar, parece um caninho, ele é muito fininho. Então corre risco da anestesia atingir esse nervinho por justamente a anestesia ser aplicada mais baixo. Dentistas de plantão, não me julguem, não me condenem, pelo amor de Deus, eu tô falando bem de uma forma leiga aqui, eu não sou dentista, não trabalho na área, tá? São coisas que eu pesquisei assim, então se tiver alguma coisa equivocada, aí vocês me desculpem. Mas ele mostrou lá no meu raio-x que tem um nervinho bem fininho e foi onde atingiu o nervo lingual, que falam, que também a língua também fica meio anestesiada e tudo mais. Enfim, fui lá conversar com o doutor, ele me explicou o que aconteceu, porque o meu dente ele não era completamente deitado, mas ele era um pouco deitado, e aí a anestesia sim atingiu esse nervo e tudo mais. Mas o que eu fiquei mais encucada é que não me foi falado que isso podia acontecer, não me foi passado que eu teria esse risco. Isso é uma coisa assim que me deixou mais, sabe? E por ser uma clínica de renome, ser uma clínica cara, os procedimentos são bem caros e tudo mais. E aí tá, a sugestão que ele me deu foi ou tomar medicamento, que custa R$300, ou fazer sessões de laser, isso por conta da clínica. Então eu optei em fazer sessões de laser, né? Porque R$300 um medicamento por uma coisa que eu nem fui informada que poderia acontecer é complicado. E aí tudo bem, comecei a fazer sessão de laser. Nessa visita que eu fui, já fiz a primeira sessão de laser. E aí eles abrem aqui a boca e vão fazendo laser por dentro. Pelo menos aonde eu faço, eles fazem por dentro. E aí, passa 1, 2 dias, eu começo a sentir os sintomas, os efeitos do laser. Eu sinto uma dor aqui no lábio, como se tivesse machucado por dentro. Eu sinto tipo uns choquinhos e eu sinto mais sensibilidade aqui dentro. Eu já fiz 2 sessões, são 4. Sábado que vem eu faço outra. Essa segunda sessão que eu fiz, ela doeu um pouco. Não sei se realmente dói ou se é a forma como a dentista fez. Aí eu já não sei. Só sei que a segunda sessão doeu a ponto do meu olho escorrer a lágrima. Pra vocês terem uma ideia. Então doeu. E eu vou fazer a próxima sábado. Então ainda não passou 100% da parestesia. Ainda sinto dormência desse lado aqui pra cá. Eu sinto dormente por fora. Aqui no queixo também eu não sinto muita coisa, eu sinto bem pouca coisa. Então continua sensível desse lado aqui pra cá, tanto por fora como por dentro. Pra morder o dente, assim, eu já não sinto aquela sensação que eu sentia antes, que eu sentia uma sensação de anestesia na gengiva, sei lá, uma sensação estranha. Mas é isso, falta mais 2 sessões, eu espero que realmente volte. Fiquei muito assustada e preocupada, então eu quero até fazer esse vídeo pra você que vai no dentista, que vai fazer extração de siso, ou que vai fazer implante. Conversa com o médico antes, fala sobre a parestesia, pergunta como funciona, se tem risco, se não tem. Não deixa pra descobrir as coisas assim do nada, porque, sei lá, eu acho que os dentistas às vezes devem pensar que a gente que é paciente deve saber de todas as coisas que acontecem, então não precisa falar sobre parestesia porque o paciente já sabe o que é parestesia. E não, nós somos totalmente leigos, tanto que estamos indo ao dentista para resolver os nossos problemas.
E aí, que o dentista não fala, e você passa por isso, dá uma indignação, porque caramba, o cara é estudado, ele trabalha com isso todos os dias, como que ele deixou passar uma informação dessa? Ainda mais com pessoas que têm quadro de ansiedade, né? Mas enfim, tem que falar. E eu percebo também, falando aqui com vocês, que pra mim falar não tá tão normal, eu não sinto tanta naturalidade como eu falava antes de arrancar o siso, por exemplo. Então eu sinto ainda aqui desconforto nessa área. Pra falar é estranho, parece que a boca prende um pouco, não sei. Mas enfim, a gente tem mais 2 sessões pra fazer de laser e não vejo a hora disso aqui passar. Diz que o outro lado, o lado esquerdo, não corre esse risco da parestesia porque o meu dente ele tá em pé, ele não tá deitado como esse. Esse aqui tá um caso mais chato, esse aqui ele tá mais certinho. E falando em dente, vocês querem ver o meu dente? Tá sujo de sangue, tá, gente? Não sei se vocês querem ver, ele é tão bonitinho, olha isso. Olha como ele é bonitinho. Essa parte toda aqui, ó, é raiz. Esse é o que tava aqui em cima. O de baixo não teve nem como salvar, porque ele tava tão preso que teve que cortar ele, acho que em 4 partes pra poder tirar, um negócio assim. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.